Jackson Silva, que está na história da polícia, que aperta o cerco aos ladrões de carros. O Jackson está com as informações. É operação, é o quê, Jackson? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito. São ações da Polícia Civil que prendeu pelo menos 4 homens e uma mulher acusados de roubar carros e furtar veículos também. Vamos lembrar do caso do Jean, aquele motorista, aquele caminhoneiro que foi assassinado por traficantes. Lembra dele? Pois é, ele completaria 32 anos no próximo mês, mas foi assassinado por traficantes. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a estratégia dos traficantes e do lucro que eles fazem, né? Para enriquecer ainda mais a quadrilha Isabelle Benito. Você vai ver agora uma reportagem completa de Jackson Silva. Rodou. Roubos de veículos. Entrei na linha amarela para estar seguindo, né? Fui cercado por 4 homens dentro de um carro e deitei com a cara no chão nesse calor. No peito no chão, a sorte estava sozinho, não estava com ninguém, estava sem família, sem filho, tem 3 filhos, entendeu? Complicadíssimo. Roubos de cargas. A gente anda com medo, o tempo todo a gente anda com medo. A gente já sai de casa e pega a Avenida Brasil com medo. Crimes que ainda são desafios para as autoridades do Rio de Janeiro. Diversas famílias continuam marcadas pela violência. Uma das mortes que mais chamaram a atenção foi a de Jean Lucas de Oliveira Benjamin Alves. Ele estava trabalhando quando foi assassinado com um tiro de fuzil na cabeça em Bom Sucesso, na zona norte do Rio. O crime aconteceu no dia 26 de outubro do ano passado, 4 dias antes do aniversário do caminhoneiro. Ele completaria 32 anos no próximo mês, mas nenhuma solução foi tomada até o momento. É um absurdo, inaceitável, estou indignado, estou com a minha vida destruída e não tive resposta de ninguém. Motoristas de caminhões e de outros veículos passaram a viver com medo. O medo só aumentou a partir daquele momento, né? A gente não tem mais coragem de sair à noite, de madrugada. Às vezes a gente vai sair de um porto, tem que ser por escolta policial. A Polícia Civil Carioca investiga os criminosos. Nesta terça-feira, 3 homens foram presos em flagrante. Nelson Castro Silva Júnior, de 42 anos. Davidson Nascimento Duque, de 33, e Rafael Martins de Souza, de 39, foram capturados em Bras de Pina, também na zona norte da cidade. Eles estavam em um galpão com carros de luxo e peças de veículos. Segundo a polícia, o local era usado como desmanche de carros. Investigações apontam que os traficantes se especializaram em roubos de carros e de cargas. Tudo isso para aumentar o lucro dos bandidos. Nesta segunda-feira, mostramos o treinamento de guerrilha dos bandidos no Complexo da Maré. Esse é o nível, né, de periculosidade dessa criminalidade violenta que muitas vezes são taxados de vítimas da sociedade. Estão se preparando para o combate. E, na verdade, o que veremos mais adiante é o resultado desse enfrentamento. Só temos entre eles e a sociedade as nossas polícias, tanto civil quanto militar, para nos proteger. Polícias essas atacadas sistematicamente por determinados representantes no Congresso Nacional, às vezes nas Assembleias Legislativas e às vezes nas câmaras municipais, e são os mesmos que, vindo de votos dessas comunidades, como essa da Favela da Maré, em nenhum momento vem a público para criticar aquelas cenas que foram demonstradas, porque eles estavam ali muito próximo de escolas, de creches, que impedem que as polícias, tanto civil como militar, quando operam, possam atuar ali em razão de determinação por parte das próprias instituições para diminuir o risco de fatalidade. A simulação é feita em uma quadra, na Vila do João. Estamos vendo essa criminalidade se preparando para o confronto. Ou seja, o cenário é o pior possível. Mas também foi ajudado por decisões, ao meu ver, equivocadas do Supremo Tribunal Federal, que inicialmente restringiu operações em determinadas áreas e depois até, de uma forma, decisão coletiva do Supremo, decidiu que não poderiam mais ter essas operações, quase que fazendo com que elas se tornem inviáveis em razão das restrições que impuseram. Então estamos colhendo aquilo que inadvertidamente
de uma forma equivocada, de uma forma estúpida, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, ao meu ver, equivocada. Essa é a consequência do que nós estamos vendo. A prática é realizada nas ruas da cidade. Enquanto isso, a sociedade faz o que pode para sobreviver. Não tem como o caminhão entrar, né? Descarrega daqui mesmo. Isso é rotina do dia a dia. Se não for desse jeito, fazer o quê? Temos que trabalhar, né? População, a gente vai sobrevivendo, tem que trabalhar, né, Marcos? Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que fez a reportagem especial, juntando com essas imagens emblemáticas da gente ver o treinamento ali em relação aos caras que não só fazem o treinamento, como também acabam com uma área de lazer dentro do complexo, os bonzinhos, né? Os grandes, né? Defensores da população, da comunidade, como também o risco para policiais operacionais diante de quando vê o inimigo preparado dessa forma. Essa reportagem especial você fez e você já estava trabalhando nela tem alguns dias e você tem mais informações pra gente, né, Jackson? Isabelle, boa tarde mais uma vez, doutor. O Storani está aqui ao meu lado para falar sobre isso também, mas eu queria só ressaltar, Isabelle, que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, tá? Essas imagens foram exibidas, né? Mostram sim um treinamento, ninguém nunca falou sobre isso, mas já mostramos sim traficantes fortemente armados diversas vezes, tá? No entanto, Isabelle, a gente pergunta, qual é a solução disso? A gente mostra as vítimas falando, parente do Jean, que no mês que vem vai completar 32 anos. A família está lá, chorando e questionando, cadê a solução? Não vai trazer de volta. Mas os traficantes que mataram o Jean, eles foram presos? Então estou aqui com Paulo Storani, especialista em segurança pública, também da Tropa de Elite da Polícia Militar. Vamos falar então, Storani, porque a gente está questionando, né? A gente sabe que tem solução. Qual é a solução? Por que não praticam essa solução? Porque mostrar o que está acontecendo, a gente mostra todos os dias. A Isabelle Benedito fala todos os dias. Qual é a solução? Você pode falar para a gente? Porque a sociedade não aguenta mais. Bom, última jornada, boa tarde, Isabelle. Nós estamos falando isso, já eu acompanho segurança pública há 40 anos. Há 20 eu venho falando em entrevistas como essa, explicando esse cenário que nós estamos vivendo agora, mas que começou lá atrás. Primeiro, a solução do problema não está na ação das instituições policiais. Polícia Militar é Polícia Civil. PM e Polícia Civil, elas servem como contenção do avanço da criminalidade. Toda vez que as polícias foram impedidas de agir nesses 40 anos de segurança pública, o que ocorreu foi exatamente um fortalecimento dessa criminalidade, que se prepara, né, para expandir seus territórios, se preparam para enfrentar as polícias, como nós vimos nessas cenas ali no Complexo da Maré. Próximo às escolas, próximos à creche, como nós bem falado na matéria que você produziu, e nos preocupa. Mas polícia contém um avanço. Aí você tem decisões, como a do Supremo Tribunal Federal, restringindo a ação. O que aconteceu de lá para cá, desde a pandemia para cá, fortalecimento dessas ações criminosas. Então, você tem uma estrutura legal que não funciona, uma lei de execução penal permissiva, condescendente, tolerante com o crime. Para vocês terem uma ideia, somente a média nacional de elucidação de homicídio chega a 8%, 92% de chance de homicida ser sequer identificado e preso, como aconteceu nesses casos que vocês expuseram aqui. Sequer vai se chegar na autoria deles. E eles ficam livres. Mas quando são identificados e presos, ficam pouco tempo presos em razão de uma legislação que facilita a vida do criminoso. Não sou a favor da pena de morte, não sou a favor da pena perpétua, mas uma pena dura e justa para que a sociedade sinta que a justiça está sendo feita, que a lei está sendo implementada. E não o contrário, essa sensação de impunidade e que nós temos hoje, onde criminosos continuam soltos, criminosos concorrem a cargos públicos, são eleitos. E isso é muito ruim para a sociedade. O que eu vejo hoje é um ânimo da criminalidade, né, que está muito próxima no sentido de continuar avançando. Viemos de 4 anos de sucesso em termos de redução da morte violenta intencional e daqui para diante, dessa virada de ano, com a visita de um ministro da Justiça, não dá para entender, na Complexo da Maré, muito próximo de onde aconteceu o problema. E agora nós vemos uma situação de um cenário que está endurecendo. Aí tem uma pergunta para fazer que é muito importante. Quem são essas pessoas que estão treinando esses criminosos? Né? Quem os paga? Eles são do próprio tráfico, eles estão sendo contratados, como já aconteceu.
Storani, essa é uma pergunta que eu fiz com o doutor Hilton Alonso, que traz essas imagens, do qual a gente já debate aqui muitas vezes, e eu até sei que é um ponto muito sensível do meu amigo que está aqui comigo no estúdio, e eu citei a história porque é ao lado dele que é naquele absurdo do Jacarezinho, no qual ainda fazem monumento para vagabundo e no qual colocam o nome do André no meio dessa história toda, e no qual o doutor Marcos Amin estava ao lado dele nessa operação, e que foi vítima diretamente do que a gente vê nas imagens. Vítima diretamente de bandidos extremamente treinados, doutor Marcos. A gente sabe que os que acham que sabem da história não conhecem a história e não querem ouvir da boca de vocês a história. Isso que é o pior. Não querem ouvir a verdade da história, porque a verdade para eles já está colocada. Você não quase foi vítima. Você foi vítima porque eu te conheço. Sendo você, ou sendo colega, ou sendo alguém que estava da sua equipe ao teu lado, desse tráfico treinado. E foi o primeiro questionamento que eu fiz. Quem são essas pessoas que conseguem passar um treinamento do qual não é só vocês, operacionais na ponta, que sofrem, os policiais que vão enfrentar o inimigo muitas vezes mais armados e preparados, mas toda uma sociedade, e mais ainda, aquela sociedade que os ditos que são defensores falam que defendem, que é um morador da comunidade, um morador da favela, e é uma mentira descarada. Então, Isabelle, eu vou fazer só alguns parênteses. Eu fui vítima quando me excluíram de derrubar aquele monumento. Aí eu fui vítima. Ali é a minha profissão, a profissão do André. Ali o André entregou a vida pelo que ele amava, né? Eu fui vítima quando me excluíram de derrubar aquele monumento, que isso fica registrado nos anais aí do SBT. O que o Storani falou ali no início é espetacular, porque a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Vem uma falácia dizendo que a gente está em guerra com o tráfico há 40 anos. É mentira isso. É só olhar as estatísticas do Rio de Janeiro, são pêndulos. Quando a gente começa a recrudescer, apertar, né, fazer um recrudescimento do ataque ao tráfico de drogas, e os índices começam a despencar, vêm os defensores do tráfico de drogas, que na verdade estão defendendo os seus fornecedores de drogas, para impedir que a polícia continue atuando. E aí os índices começam a crescer de novo. E aí volta-se o pêndulo com a polícia. E aí a gente não consegue dar jeito minimamente. A gente não vai acabar com o tráfico de drogas. Acho que o Storani também concorda com isso, todo mundo concorda com isso. Mas a gente vai dar níveis de civilidade mínimas, né, de controle de território. Hoje nós temos determinadas localidades que policiais... Veja bem, Isabelle, isso só acontece no Rio de Janeiro. Você veio de São Paulo e sabe que isso não acontece em São Paulo. Uma patrulha com 2 policiais entra em qualquer lugar em São Paulo. Qualquer lugar. Uma localidade onde policiais, o braço armado do Estado, precisa fazer grandes operações para entrar, para cumprir simplesmente mandados de prisão. Quando consegue. E a gente banalizou isso. Pessoas andando no meio da rua de fuzil. E aí a justiça diz que a gente só pode entrar nesses locais mediante situações excepcionais. Não é uma situação excepcional o indivíduo andar na rua de fuzil? Qual a situação excepcional? Então, coloca ele na Delfim Moreira andando de fuzil. Na favela não é excepcional. Coloca ele na Visconde de Pirajá andando de fuzil. Vai dar um babado danado. Vão pedir até o exército, helicóptero, atirador de elite, vão fazer tudo para que isso seja impedido. Mas dentro da favela não é excepcional. E eu que sou preconceituoso, e eu que sou aquele que caça pobre, negro, sou eu ou você que é um preconceituoso e diz que a polícia é preconceituosa. Isabelle, nós não podemos achar normal que em determinadas localidades do Rio de Janeiro há pessoas, há um grupamento armado que impõe as suas leis. Com certeza não. Isso é passível de estado de sítio, isso é passível de estado de defesa. Em qualquer lugar do planeta ia haver uma mobilização gigantesca, inclusive de forças federais, forças nacionais, forças estaduais, para acabar com esse tipo de realidade. A gente não pode admitir que pessoas recebam treinamento militar em determinados locais. Esse treinamento militar é para quê, Isabelle? É para vender droga? É para vender droga, é para matar vocês, é para jogar a população. Isabelle, esse treinamento não é para vender droga, esse treinamento é para defender território. Contra o inimigo e contra a polícia. Defesa de território dentro é ataque à soberania nacional. É isso. As pessoas não conseguem entender isso. Nós temos localidades no Rio de Janeiro que é necessário
simplesmente para cumprir um mandado de prisão ou para você ver um gato de luz, é necessário fazer uma grande operação policial. Eu vou agora falar com o Jackson Silva, que tem outra informação em relação a um outro caso, em relação ao BOPE, é isso? Olha, Isabelle, mais um caso, tá? Mais uma prisão, infelizmente, de pessoas que roubam carros para receptar também. O nome dos presos: Eric Patrick Silva de Almeida, Ana Carolina Carvalho de Oliveira. Como é que eles faziam, Isabelle? Eles pegavam essas empresas que alugam carros, iam lá, alugavam um carro normalmente, depois devolvia, só que devolvia o carro já clonando e com um GPS no carro. Quando esse carro saía pelas ruas do Rio, eles abordavam com uma chave reserva e pegavam, roubavam esse carro, né? Ou seja, essa empresa que aluga esse carro teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. Só isso, imagina só. Infelizmente, prejuízo para essa empresa e toda a população continua sofrendo. Gravamos com o delegado também, Isabelle. Vamos falar com ele. Ele gravou uma sonora explicando como funciona essa estratégia desses bandidos. Vamos ouvir. Nós fomos procurados por uma empresa que realiza aluguéis, informando que uma determinada pessoa fazia um aluguel de veículo e sucessivamente devolvia entre 1 e 2 dias depois. E em torno de 1 a 2 semanas depois, esse veículo era alugado para terceiros de boa fé e era furtado. E nós percebemos então uma reiteração em relação a essa coincidência de sempre a mesma pessoa alugar um veículo e uma semana depois ele ser furtado. Passamos então a monitorar e de posse dessas informações nós identificamos que a Nacional Ana Carolina, que foi presa, ela alugava esse veículo, passava para o seu namorado, o Eric, que também foi preso. Ele realizava a instalação de um rastreador GPS próprio, fazia uma nova chave, uma cópia codificada, devolviam um veículo e ficavam aguardando que uma pessoa alugasse. Então, logo o GPS indicasse um local público, que eles tivessem acesso e possibilidade de acessar esse veículo de forma mais facilmente, eles então iriam até o local com a chave reserva, ligavam e saíam tranquilamente. Por força disso, eles conseguiram subtrair veículos já na ordem de mais de R$1 milhão dessa concessionária.